Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alex Galvão. Gente, o tema de hoje é um assunto quentíssimo, né? Como assim dizer, pelo próprio nome diz, né? Queimaduras, pessoal. Então é um assunto, turma, que quem tem feito prova de concurso, ou então quem vai fazer nas próximas provas aí, provavelmente vai se deparar com uma questão, né? Uma, às vezes até duas, né? Numa única prova, né? Com esse assunto, né? Que são os cuidados de enfermagem, né? Que são... Como é que a gente deve lidar com o paciente vítima de queimadura, né? Então, o tema de hoje é queimaduras, cuidados de enfermagem, tá bom? Então, vamos ver aqui o passo a passo, como é que as provas têm cobrado, né? O que é mais importante, né? Que é um assunto muito abrangente, né? Mas nós vamos fazer aqui um compacto que é para você ficar aqui craque e na hora da prova não errar nada, tá bom? Então vamos lá, gente. Queimaduras, cuidados de enfermagem. O que é que a gente pode, então, aqui trazer para você como algo de mais importante? E logo em seguida, depois você vai dar uma lida nos conteúdos lá, né? E depois nas questões comentários e por fim nos simulados, que é para fechar aí com chave de ouro e na hora de uma prova não errar nada, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o que é que a gente pode dizer então, o que é uma queimadura, né, turma? É qualquer coisa, pessoal, que altere esse gradiente de temperatura de um nível, né? Tanto para cima, né? Com temperaturas elevadas, né, mais de 38, 40 graus, né, como para baixo também, né, no caso aí do gelo, como você vê aí, né, ambos, né, essa diferença de gradiente de temperatura, né, vai levar, né, o rompimento, né, uma lesão tecidual, que isso vai chamada de queimadura, tá certo? Então, sempre que houver um gradiente abrupto, né, brusco, né, rápido, né, de diferença de temperatura, né, tanto para mais, como eu repito, como para menos, nós vamos ter aí uma queimadura, tá certo? Vale lembrar também que há provas que perguntam, né? Das alternativas abaixo, quais são modelos, né, que levam a queimaduras, né? Nós temos vários os modelos, né? Nós temos queimaduras térmicas, né? Nós temos queimaduras elétricas, né? Queimaduras por produtos químicos, né? Por radiações, né? Só vale lembrar lá da queimaduras de radioterapia, né? Então, diversas maneiras, não é isso, poderão, né, levar, né, esse gradiente de temperatura, né, de uma maneira brusca, né, a lesionar, né, a nossa epiderme, né, a nossa derme, né, o nosso tecido, né, subcutâneo de forma geral, né, até em camadas mais profundas, como nós vamos ver mais tarde aqui, uma classificação quanto à profundidade, tá certo? Então, sempre que houver, né, uma temperatura brusca na nossa pele, que isso leve, né, a lesão tecidual, nós vamos então ali ter uma queimadura, né? É importante também salientar, colega, que o que é que acontece? Sempre que você tem uma lesão de pele, né, oriunda de uma queimadura, né, o que é que vai acontecer, né? Aquela temperatura, né, excessiva naquela pele de uma maneira brusca, né, ela vai causar naquela região afetada, né, edemas, não é isso? E esses edemas são oriundos de quê, colega, né? Devido, né, à diferença do gradiente de temperatura, né, faz com que haja naquela região ali, né, uma vasodilatação brusca, né? E nessa vasodilatação vai fazer com que o conteúdo, né, vascular, né, ele saia, né, devido à vasodilatação. Obviamente que esses poros desses vasos, né, vão ser ampliados, não é isso? E o contingente vascular vai para o interstício da nossa pele, né? Do nosso tecido de forma geral, né? Ocasionando então, né, o extravasamento, né, de líquido sanguíneo, né, para o interstício, levando ao edema, né, que a gente entende, né, quando se tem uma queimadura, normalmente o edema é algo acompanhado, né? E esse edema se dá, né, quando essa vasodilatação acontece, né, as proteínas, né, elas saem, né, do leito intravascular para o interstício, e se a gente lembrar aqui lá da bioquímica da coisa, né, da fisiologia, né, as proteínas, por serem macromoléculas, né, quando elas saem, né, elas rompem lá, né, a parede dos vasos, né, e por serem grandes moléculas, né, ela abre espaço, né, para o líquido todo, né, sair para o interstício, né, levando aqui, né, mais uma vez, a justificativa do grande edema, né, que os pacientes vítimas de queimaduras têm, né. Daqui, colega, a gente já tem aqui um outro viés, né. Os pacientes vítimas de queimadura, né, por que eles têm choque hipovolêmico, né? Olha aí a explicação. Ora, gente, na hora que eu tenho duas razões que levam a choque hipovolêmico, né? Na hora que eu tenho a vasodilatação, por conseguinte, a minha pressão já vai cair, né? Quando a pressão cai, por conseguinte, eu já não vou conseguir mais manter uma perfusão adequada dos órgãos e tecidos, não é isso? Além disso, né, o contingente vascular foi para o interstício, não é não? Por isso que os pacientes vítimas de queimadura têm uma grande chance, dependendo da extensão da área queimada, né? Nós vamos ver aqui o passo a passo também, tem grande chance, né, de desenvolver, né, choque hipovolêmico, né? Aquele choque hipovolêmico não hemorrágico que a gente fala, né? Por isso que nós vamos ver mais tarde também, né,
um mecanismo, né, um método, né, da gente tentar repor essa volemia, né, para o leito intravascular, corrigindo nessa hipotensão abrupta, né, que vai ser dada, né, devido nessa grande diferença de temperatura que vai levar, então, ao paciente ficar hipotenso, né? E aí, por conseguinte, né, vai ficar hipoperfundido, né, levando então ao choque, né, hipovolêmico, né, nesse caso por queimaduras, não é isso? Então não pode esquecer, pessoal, dessa parte aqui introdutória de queimaduras, né, dessa parte assim da fisiologia da coisa, né, porque isso aí tem provas, né, aquelas provas assim que cobram, né, um candidato mais diferenciado, né? Ele cobra essa parte aqui que a gente não gosta muito de estudar, né? Eu digo isso porque eu sou professor de preparatório há muito tempo, né? E os pacientes e os colegas, né, que gostam de estudar queimadura, só quer saber daquela regra dos 9, né? Que não é isso, né, que somente cai na prova, né? Ela é um dos itens, né? Essa primeira parte, como você vê assim, é meio nebuloso, né? Mas é aquela história, né? Faz parte aqui do nosso preparatório, a gente quer aqui que você não erre nada na prova, então não pode esquecer dessa fisiologia inicial de queimaduras, né? Como é que se faz, né, para ter hipotensão, né, para ter edema, não é isso? Então, lembrando disso na prova, já é caindo uma questão nesse nível, né, nesse viés aqui, a gente não pode errar nada, tá bom? Então, beleza, pessoal, o que é que a gente pode, então, aqui, na sequência, discutir de queimaduras, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria que você acompanhasse comigo na tela grande, porque é importante a gente conversar sobre esse slide bem aqui, tá bom? Então, cresce a tela aí, colega, vai lá. Então, olha só, pessoal, sempre que houver uma queimadura, o que é que a gente precisa, né, de uma maneira inicial, trabalhar, né? Então, vamos lá. Uma das coisas muito importantes que nós devemos ter, colega, é afastar o paciente, né, do agente causador, né, não? Ou então, tirar o agente causador, né, da pele do paciente, né, para evitar que ele fique ali, né, aumentando a extensão, né, da área queimada, não é isso? Então, sempre que houver queimadura, pensar nisso, né? Tirar o paciente do lugar, ou então tirar a coisa que está levando a queimadura da pele, não é isso? Então, afaste do paciente ou tira o paciente do local, tá? É uma das primeiras coisas que devemos fazer, né? Obviamente, é claro que nós estamos falando aqui, pessoal, que tem que lembrar, né, que por ser queimadura, né, claro que é um acidente, né, no paciente, não é isso? Não podemos aqui esquecer daquela sequência, né, que tem que primeiro, né, fazer a avaliação da cena, né? Se nós pudermos de fato atender, obviamente que uma vez que a gente atendeu esse paciente vítima de queimadura, nós vamos então afastá-lo do local, tá bom? Beleza, então o que mais a gente deve lembrar? Se esse paciente, pessoal, for vítima de queimadura e também for vítima de paciente politraumatizado, né? Por exemplo, era um paciente que estava no carro e aí capotou o carro que incendiou, né? Por ser um politraumatismo, né, nós primeiro, pessoal, devemos tratar o politraumatizado, não é isso? A área do trauma dele, não é isso? Primeiro eu priorizo isso, né? Depois é que eu vou, então, cuidar das áreas queimadas dele, tá certo? Não pode esquecer disso. Já que o politraumatismo, né, de via de regra, ele passa a ser, então, a prioridade, tá bom? Não pode esquecer disso, tá certo? Uma outra coisa importante que nós devemos lembrar também é que todo paciente vítima de queimadura, colega, ele tem que ter uma monitorização. Então eu tenho que botar nele lá, ó, oxímetro de pulso, não é isso? Para poder avaliar a oximetria dele, né? Até para a gente poder, né, ofertar oxigênio para ele, não é isso? Uma vez que dependendo da extensão da área queimada, ou até se for um paciente vítima de queimadura inalatória, né, que é uma coisa grave também, né? A gente já possa ali, né, no primeiro momento, né, tá colocando oxigenoterapia nele, né, para poder esse oxigênio ocupar o lugar da hemoglobina, impedindo, né, que outros gases, né, vão lá e se liguem essa hemoglobina, né? Se a gente lembrar aqui, né, o monóxido de carbono, ele é terrível, né, quando você tem queimadura inalatória, porque ele se liga muito mais fácil do que na hemoglobina do que o oxigênio. E se ele se ligar primeiro do que o oxigênio, o que vai acontecer? O monóxido de carbono, ele é uma ligação estável, né? E isso vai fazer com que um paciente vítima de queimadura inalatória por monóxido de carbono, né? Então, ele se torne mais grave do que outros pacientes, né? Então, já instala logo o monitor nele lá para botar o oxímetro de pulso nele e já vai pensando logo também em ofertar, né, oxigênio para esse paciente, né? Vale lembrar que os pacientes vítimas de queimadura, colega, ele obedece àquela sequência do ABCDE, não é isso? Que é a mesma ordem do trauma, né? Então, esse ABCDE é justamente para o A e o B, né, ser a abertura das vias aéreas e logo em seguida, né, ofertar oxigênio para esse paciente, tá bom? Então, não pode esquecer, sempre que houver queimaduras, nós vamos, então, pensar na sequência do ABCDE, e aí, né, abrir a via aérea, manter a via aérea dele permeável, não é isso? E também, claro, ofertar oxigenoterapia, que seria o bed briefing, não é? Beleza. O que mais a gente deve pensar quando nós temos queimadura, colega, né?
todo paciente vítima de queimadura, a gente tem que expor a área queimada, não é isso? Até porque a gente precisa dar uma resfriada nessa área queimada, não é isso? Outra coisa que é importantíssimo também, nós devemos retirar as roupas que não estiverem aderidas, né? Vai que é uma queimadura onde tinha chama, né? E aí é um paciente que estava lá cheio de roupa, né? Então a gente deve remover essas roupas, mas tem que remover as roupas que não estão aderidas à pele, né? Porque se estiver aderida, nós vamos deixar quieto lá. Quando chegar lá no hospital de referência que esse paciente vai ser encaminhado, o centro lá de tratamento de queimada que vai fazer essa remoção, né? Mas no atendimento inicial ali, a gente primeiro tenta remover as roupas que estão, né? Possíveis de ser removidas, não é isso? Deixa aquelas que se tiver alguma aderida, deixa quieto, tá bom? E claro, né, expor a área para poder tentar, né, jogar ali ou água corrente, né, ou então soro fisiológico para poder, né, tentar dar uma resfriada, né, nessa pele queimada aí, né, para minimizar, né, a extensão dela, uma vez que teve uma queimadura lá, né, térmica, por exemplo, tá bom? Da mesma maneira que eu devo remover as roupas desse paciente que não estão aderidas, né, eu também devo remover objetos como, por exemplo, como anéis, né, isso, como brincos, pulseiras, relógios, né, tudo isso que possa levar a algum estrangulamento no paciente, né? Lembra que como vai ter o edema, né? Se ele tem lá um relógio, né? Vai que esse relógio está lá, né? Então tenta remover, porque com o edema que vai ser formado ali, isso poderá, né, levar a estrangulamento e dificultar a circulação naquele membro, não é isso? Então sempre que houver, né, relógios, pulseiras, cinto, né? Lembrando que não pode estar aderido, né? Que se estiver aderido vai ter que ficar lá, né? Agora, se não tiver aderido, então nós vamos ter que tentar remover para evitar esses prováveis problemas, tá bom? Vale lembrar também que uma vez que a gente tira a roupa desse paciente, né? Ele ficou ali despido, né? Lembrar que a extensão queimada dele, né? Vai perder a pele dele, não é isso? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esse paciente, né, uma vez que a pele dele foi rompida, ele perca nessa questão da proteção da temperatura dele, não é isso? Então, todo paciente vítima de queimadura, colega, tem que lembrar disso, né? Logo após o atendimento inicial ali que a gente fez, né? Tirei roupa, né? Coloquei monitorização nele, né? Tentei instalar logo ali um acesso venoso nele para já ir pensando já em repor a volemia dele, não é isso? Lembra que ele vai ficar hipovolêmico, né? Não é isso? Então, a gente precisa cobrir esse paciente, né? E a cobertura preferencial aqui é com manta metálica, não é isso? Por que essa manta metálica? Justamente para tentar controlar essa perda de temperatura dele, não é isso? Então, o paciente vítima de queimadura, sempre que tiver, devo logo em seguida, né? No atendimento já inicial ali mesmo, né? Eu tento remover tudo que eu posso dele para evitar aumentar a extensão da queimadura e, ao mesmo tempo, a gente vai cobrir com manta térmica para proteger esse paciente de ele ficar com perda de temperatura e levar à hipotermia, tá bom? Para o controle da hipotermia, né? Vale lembrar também que todo paciente vítima de queimadura eu devo fazer uma mobilização dele cuidadosa, né? Ademais, também devemos imobilizar esse paciente, né? De uma maneira, né? Volta aqui para mim, né? Olha para cá agora. Como é que nós vamos imobilizar esse paciente, pessoal? Ora, imagina que ele teve lesão aqui, né? Nos membros superiores, né? Vai que era uma queimadura, né? De tronco, né? Ele queimou membros superiores e todo o tórax dele, não é isso? Todo o tronco, né? Então, se nós formos imobilizar esse paciente aqui na posição anatômica, né? O que é que vai acontecer aqui, ó? Os membros superiores dele não vão ficar aderidos aqui ao tronco dele? Isso não pode, né? Por quê? Porque na queimadura, se você faz uma imobilização dessa, o que é que vai acontecer? Se ambas aqui tiverem, né, sofrido essa queimadura, ela pode aderir à pele, né? E aí depois, para remover isso aqui, é complicado, né? Então, como é que nós vamos fazer essa imobilização desse paciente? Nós vamos enfaixar, né, os membros em separado, né? E aí nós vamos colocar ele aqui meio que em abdução, né? Justamente para evitar, né, com que a pele, né, do tecido queimado do membro superior, né, entre em contato com o tronco, levando então aí uma aderência, né, dessa pele com pele, né? E aí depois vai ter que submeter a cirurgia plástica, né? Isso aí não é uma coisa legal, né? Que a gente deve, então, durante o primeiro atendimento, esquecer, né? Então não pode, tá bom? Sempre que houver, né, queimadura em regiões, né, que você tenha essa possibilidade de ter adesão de pele, a gente tem que afastar essa pele, não é isso? Então, a gente imobiliza, né, os braços, né, e o tronco separadinho, né, para poder ele chegar lá, tá protegido, né, tanto cada região do membro, como também evitar que haja aderência e aí depois, né, ter que submeter a cirurgia plástica, né? Imagina a confusão que vai dar, né? Tá certo, colega? Então, não pode esquecer disso, isso aí tem provas que cobram, como é que funciona esse atendimento inicial, tá certo? Então, beleza, nós entendemos tudo isso aqui, vamos pra frente, porque tem a coisa aqui, vamos lá.
Uma coisa fundamental também de queimaduras que nós temos que lembrar aqui, colega, é o seguinte. Vamos colocar esse exemplo que eu acabei de citar, né? Digamos que ele teve queimadura aqui em todo o tronco, né? E nos membros superiores, por exemplo, né? Lembra do edema que eu falei lá no início, né? Então, se aquele edema for um edema tão importante, né? Que começar o inchaço, né? Ficar tão importante de uma maneira que comece a comprimir vasos, né? Que comece a dificultar a circulação em órgãos, nos nossos órgãos, né? É possível, né, o médico, nesse caso o médico, fazer esse procedimento que você vê bem no vídeo, né? Que é a escarotomia, né? Para que serve isso, né? Para ampliar a área de edema, né? Então a escarotomia é um procedimento que pode ser usado nas queimaduras? Pode. Para quê? Com a finalidade? Para ampliar a área de edema. E isso, por conseguinte, né, melhorar o paciente, evitando, então, que ele tenha síndrome compartimental, né, evitando com que órgãos, né, sejam afetados no seu quesito circulatório, tá certo? Então, sempre pensar que quando tiver queimaduras em órgãos cilíndricos, como você vê aí, é possível, então, o médico fazer ali, né? Ele pega um bisturizinho, não tem nem anestesia precisa, né? Passa ali, né? Só ali na epiderme e derme, né? Para poder ampliar essa área de edema. E aí, depois, quando o edema tiver, né, já melhorado, né? Ele vai voltar ao normal e as bordas, né, vão se unir novamente. E aí, é possível, claro, né? Ter aqui uma cicatrizinha, mas entre ter uma cicatriz, né, e não ter síndrome compartimental, né, nesse caso é melhor então que fique, né, com a cicatriz, tá certo? Então, escarotomia é um procedimento que pode ser utilizado sim, né, é só lembrar que os pacientes que têm, né, edemas importantes, né, para evitar síndrome compartimental, fazer então a escarotomia, tá certo? Coisa que é fácil de ser feita, não é isso? Basta que tenha um médico no lugar e ele vai lá então e providencia esse procedimento, tá certo? Beleza, então vamos aqui para frente, vamos lá. Então, pessoal, dando sequência nessa nova temática aqui, o que é que a gente pode pensar? Isso aqui é questão de prova certa, pessoal, né? Sempre que tem queimaduras, uma das questões, eles cobram essa parte bem aqui, né? Que é justamente aquela classificação, né? Quanto à profundidade da lesão, não é isso? A profundidade da queimadura, né? Então, à medida que ele vai, né, ultrapassando as camadas da nossa pele, não é isso? No quesito profundidade, nós vamos classificando a queimadura. Hoje, 2017, só tem 3 classificações desse modelo aqui, né? Eu só posso dizer que tem queimadura de 1º grau, de 2º grau e de 3º grau. Tá certo? Tem literaturas atrasadas, né? Que ainda estão trazendo queimadura de 4º grau, mas isso não é mais válido, tá certo? O manual do Ministério da Saúde desse ano que passou, 2016, ele trouxe essa novidade para nós, né? Modificando então as queimaduras como apenas em 3 graus, tá certo? Quando é então que eu vou dizer com a queimadura de 1º grau, colega? Ora, muito fácil, não é não? É quando eu tiver o quê? Uma queimadura apenas na epiderme, né? Que é a primeira camada superficial da pele, não é isso? Então, queimou a epiderme, não é isso? É típica de insolação, por exemplo, né? A gente vai lá pra praia, né? Você bota aquele biquíni lá micro, e aí bota lá aquele mão de bronzeador, né? Que hoje nós temos que botar protetor, e aí fica lá o dia inteiro no sol e fica torrada, né? Sai lá pretinha, né? Então isso aí, né, se ficar só na epiderme, nós vamos dizer então que aquela queimadura de 1º grau, não é isso? O que eu devo mais saber de queimadura de 1º grau? Outra coisa, que ela é dolorosa, não é isso? E que em média de 4 a 6 dias, né, uma semana ali, ela vai ficar toda regenerada ou reptilizada, tá certo? Ou então até descamada, né? De tal maneira que como a pele se regenera facilmente, né? Então com uma semana é suficiente para ela estar lá toda ok novamente, tá bom? Então 1º grau, doloroso, só queima a epiderme. E também em uma semana fica normalzinha, tá certo? Tem que lembrar disso. Vamos lá. 2º grau. Quando é que eu vou dizer então com a queimadura de 2º grau? Ora, gente, quando a profundidade já for mais para baixo, não é isso? Quando ela pegar a epiderme, que era primeiro, e ainda a parte da derme, não é isso? Então, sempre que eu tiver uma queimadura que pegou a epiderme, mas a parte da derme, então eu vou dizer que ela é de 2º grau. Mas é só isso, professor Alex? Não. O que mais eu devo lembrar? Que ela, as provas são clássicas nesse quesito bem aqui, né? Sempre eles botam isso, né? Quando eu tiver queimadura de 2º grau, aparecem bolhas, lembra? Então as bolhas têm outro nome também, que são os flictemas, não é isso? Então sempre que eu tiver bolhas ou flictemas, eu vou dizer que aquela queimadura é de 2º grau. Também devo lembrar que como na epiderme e na parte da derme, eu tenho terminações nervosas ainda, então ali a gente pode afirmar que a de 2º grau também é dolorosa, assim como a do 1º grau, não é isso? Então queimadura de 2º grau, pega a epiderme e parte da derme, é dolorosa. E o período, né, o tempo que ela costuma se regenerar, varia de 7 a 21 dias, né? Então é um outro quesito também que tem provas que cobram isso, né? E que não pode esquecer, se houver bolhas ou flictemas, então 2º grau, tá certo? No manual do Ministério da Saúde, ele trouxe um adendo desse assunto, né? O que foi que ele disse?
Sempre que houver queimadura de segundo grau e que nessa queimadura tiver bolhas, né? O que a gente pode fazer, colega, com essas bolhas, né? Se essas bolhas, o paciente der entrada no serviço, né? Em menos de 1 hora, até 1 hora, o que a gente pode fazer enquanto profissional de saúde? A gente pode pegar lá uma agulha, não é isso? Conecta numa seringa, aí fura aquela bolhazinha e aspira. Tá certo? Mas isso se for em menos de 1 hora, até 1 hora. Se passar de 1 hora, aí nós já não vamos mais mexer naquela bolhazinha lá, tá certo? Deixa lá que o tempo ela vai se regenerar, não é isso? Ou então, se for lá por cento de queimados, né, dependendo da extensão que foi queimada, eles lá vão tratar da maneira como eles entenderem, né? Mas o primeiro atendimento que der entrada no serviço, se foi até 1 hora, a gente já pode, né, faz uma limpeza da pele ali, não é isso? Lava lá tudo direitinho, e aí já pega uma agulha, fura lá e aspira essa bolha, tá bom? Não esqueça disso, tá? Queimadura de segundo grau, se der entrada no serviço em até 1 hora, é possível ser feito isso, tá bom? Se passar de 1 hora, já não mexe mais, tá? Vai deixar a bolha como está, tudo bem? Então, beleza, né? Segundo grau, tudo entendido, né? Vamos agora para o último tipo de queimadura, né? No quesito quanto à profundidade, né? A de terceiro grau, né? Terceiro grau, pessoal, é quando pega todas as camadas, né? Pega a epiderme, pega a derme, pega o subcutâneo, pega as faces, músculos e até, dependendo do nível de gravidade, até os ossos, não é isso? Então, terceiro grau pega tudo, né? Todas as camadas da pele, né? Por isso que é uma das mais graves, né? Então, o que é que a gente pensa também, ó? Se é terceiro grau, como pegou todas as camadas da pele, as terminações nervosas ficam mais na epiderme e derme, né, não? Então, como ele queimou foi tudo, né? A de terceiro grau, ela não tem dor, não é isso? Ela é indolor, tá bom? Então, toda queimadura de terceiro grau, ela deve ser indolor. Por quê? Porque as terminações nervosas foram todas, né, torradas lá na queimadura, né? É típica de queimadura elétrica, né? Então, o paciente com queimadura elétrica, não é isso? Ele acontece isso, né? Aquele ponto de contato lá na eletricidade, né? Destrói lá, né, o tecido, né? Vai lá, pega epiderme, derme, subcutâneo, né? Pega lá tendão, pega tudo, né? E aí a gente classifica, nesse caso, quanto à profundidade, em queimadura de terceiro grau, tá certo? Não pode errar, colega, né? E o que é outra coisa fundamental que eles também cobram nesse quesito aqui, é que as queimaduras de terceiro grau, né, ela não tem um prazo de regeneração, não vai regenerar, né? Porque queimou foi tudo, né? Aí nesse caso, deve ser considerado tratar ali com enxerto, tá bom? Então uma área do corpo do paciente vai ser uma área chamada doadora, e essa área da lesão vai ser a chamada área receptora, tá bom? E aí, né, depois que tiver arrumado, né, a lesão, tirado todo aquele tecido necrosado, né, eles dizem que aquela coloração, né, da queimadura de terceiro grau é uma cor branca nacarada, né, uma cor meio acinzentada, né. Então, tudo aquilo ali deve ser removido, né, o tecido necrótico, né, e depois, então, trata com os cuidados de feridas, tá certo? Então, não pode esquecer disso, pessoal, porque as provas cobram muito esse assunto, tá bom? Como você vê na imagem aí, né? Olha essa outra imagem como é legal aqui também, né? De acordo com a profundidade, você vê aí, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, tá bom? Lembrando que as características de cada um é o que as provas têm mais cobrado, tá certo? Não pode esquecer disso, porque a prova tá de olho em você, tá bom? Então, vamos lá, pra frente. Aqui é só pra gente poder ver se nós aprendemos mesmo, né? Como é que tá esse desenhozinho no seu vídeo bem aí, né? Observe que ele tá aí, né? Vermelhão, né? Então, todo paciente que fica, né, hiperemiado, como você vê aí, né? Pode ter edema também, né? Bastante doloroso, né? Típica da insolação, como eu falei, né? Então, a gente vai classificar nesse caso aí como queimadura de primeiro grau, né? Observa que não tem nenhuma solução de continuidade da pele, né? Não houve ruptura da epiderme, né? Então, se não houve ruptura da epiderme, então eu falo que é primeiro grau, tá bom? Olha essa próxima, olha aí, ó. O que é que a gente já nota de diferença, né? Perceba que parecia ser na praia, né? Como você vê essa imagem minha aí, né? Mas o que é que aconteceu aí, ó? Foi uma queimadura importante, né? Que tem bolhas, não é isso? Olha essas bolhas minhas aí, né? Que eu chamo também de flectemas, né? Pode ter sido aí alguma coisa que caiu na pele, que queimou, né? Não importa, né? Se tem bolhas na pele, nós vamos classificar com que grau? Segundo grau, não é isso? Se for uma queimadura térmica, por exemplo, né? Dependendo do tempo, né? Nós podemos o quê? Aspirar essas bolhas aí, como a gente falou há pouco, né? Até 1 hora a gente consegue aspirar. Passou de 1 hora, deixa quieto, tá bom? E por fim, olha de terceiro grau como é que não fica, né? Ó, aí provavelmente um choque elétrico, né? Que causou essa lesão aí toda nessa mão desse paciente, né? Então terceiro grau, indolor, vai ter que ter um enxerto depois, não é isso? E aí classificou, a prova cobre e a gente aqui não erra nada, tá bom? Beleza, então vamos para frente. Uma outra coisa também que como eu citei há pouco, né, é cobrada em prova também, é essa questão da classificação da queimadura quanto à sua extensão, né? Que é aquela regra de Wallace e Landbrauder, né, que eles colocam em prova, né? Que é a famosa regra dos 9, não é isso? Que aqui, pessoal, existe várias maneiras da gente falar disso aqui, né? Eu gosto muito de uma que diz assim, ó, tudo é 9, né? Que tudo é 9, né?
Então, cabeça é 9, né? Se você pegar aqui o nosso tronco, né? O nosso tronco, nós temos aqui o tórax e o abdômen, né? Então, o tórax é 9, o tórax anterior, né? O abdômen também é 9, né? Se pegar aqui na minha região dorsal, né? A minha parte dorsal posterior, como é que seria, né? Tórax posterior é 9, né? Região lombar é 9, não é isso? Se eu pegar cada membro superior, tudo é 9, né? Só o membro inferior que eu digo, né? Que cada um é 2 vezes 9, não é isso? Que daria 18, né? Então, tem várias maneiras de você avaliar essa tabelinha aqui, não é isso? Uma sugestão que eu uso muito e não erro em prova de jeito nenhum, pelo menos tento não errar quando eu caio esse tipo de questão, é pensar assim, né? Que a gente subdivide o nosso corpo, né? E a regra dos 9, então tudo é 9, né? Cabeça, 9, inclui o pescoço, não é isso? Tórax anterior, né? Só essa parte superior do tórax, 9 também. Abdômen, 9, né? Como eu falei há pouco, né? Se você quiser, né, ser mais descolado, né, você pode dizer lá, né, que o tronco, né, toda a parte anterior, né, é 9 mais 9, 18. Tá tudo beleza. Da mesma forma, a parte posterior, nós temos quem? Tórax posterior mais o região lombar. 9 mais 9, 18 também, né? Tá tudo certo, né? Uma outra nomenclatura que é utilizada aqui também, que se botar em prova, a gente não fica lá, ai meu Deus, eu não falou isso, né? É que se queimar o torso, ó, com T de tatu, torso é tudo, ó. Tudo de onde? Do nosso tronco. Tanto o tronco anterior como o tronco posterior. Como são 4, 9, né? Ó, tórax anterior, abdômen. Tórax posterior, região lombar. 4 vezes 9, 36, não é isso? Então, quando cobrar queimadura na extensão, pensa na regra dos 9, ou de Lady Browder, ou de Wallace. E se você pensar assim, tá tudo certo, né? A única diferente é o piu-piu, né? Que é a nossa região genital, que só vale 1%. Coitado da bichinha, né? Só vale 1%, não é isso? O restante tudo, né? No adulto, né? No paciente adulto, seguindo dessa forma, dá tudo certo, né? Na criança, como você vê do lado, né? Criança e bebê, nesse aqui é o manual mais novo, né? De queimaduras, né? Cuidado com manuais anteriores, eles não servem mais, né? As provas têm que cobrar desse mais novo aqui. Houve uma mudança, né? A cabeça da criança, que também inclui o pescoço, né? Ela é 18, tá bom? Que antigamente era um outro número que eu não vou nem aqui dizer para você não querer nem lembrar. Então, qual é o mais novo? Cabeça da criança e do bebê, né? Inclui pescoço, é 18. O que diminuiu na cabeça, aumentou nos membros inferiores, que era um outro valor também. Lá era um outro número, que agora é 13,5 cada membro inferior, tá bom? O restante tá tudo igual, né? Cada membro superior vale 9, não é isso? A região genitália também do bebê também é 1%, não é isso? E também aqui o tronco, né? Ó. Se você dividir em tórax anterior mais o abdômen, dá 9 mais 9, né? Que dá 18 também, né? Pode falar que é o tronco anterior, tá tudo certo, também dá 18, não é isso? E a região posterior também não mudou, né? 9 do tórax posterior mais 9 da região lombar. 9 mais 9, 18. Se falar região posterior, considera que é o tronco posterior, então vai dar 18, não é isso? Então não tem erro, colega. Da mesma maneira, na criança também vale, né? O torso, não é isso? Vale também 36, né? Que é 18 da parte anterior, mais 18 da parte posterior, tá bom? Então, colega, olha, essa regra aqui é uma regra muito fácil, né? Muitas provas colocam isso, né? Eu vou até colocar aqui um desenho, acompanhe comigo bem aqui, ó. Esse desenhozinho, né? Eles podem botar numa prova, né? E eles podem botar, né? Frente e costa, né? E eles podem pintar uma determinada área para você, né? Avaliar e aí dizer lá, de acordo com a imagem, né, abaixo da figura, né, qual é a superfície corporal queimada, né? Então a gente vai pegar, né, e aí de acordo com o que nós acabamos de falar aqui, ir lá e marcar tranquilamente, né? Se ele marcar lá, né, toda a região do tronco anterior, a gente já sabe, né? 9 do tórax anterior mais 9 do abdômen, 18, não é isso? Se marcar lá todo o membro inferior, já sei que é 2 vezes 9, que também é 18, né? Se marcar a região genitália, 1%, não é isso? Se marcar a minha cabeça toda, também vai dar 1%, né? Da mesma maneira que na criança, né? Olha a figurazinha do lado aí, né? Se marcar a cabeça toda, pintar a cabeça toda da criança, não é isso? Vai ser 18 na criança, não é? Se marcar os membros inferiores, né? Se for um só, 13,5. Se for os dois, mais 13,5, não é isso? Então, você vai, né? Olhar a área que ele pintou lá e você vai somar tranquilamente, né? É uma questão que não pode errar, pessoal, porque grande parte dos colegas aí que estudaram pouco, dá para acertar, né? Se tivesse atualizado, claro, né? Porque é uma questão que a gente entende que é uma questão fácil, né? E aí a gente não pode errar, ok?
Pois bem, então se nós aprendemos nessa superfície corporal queimada, colega, nós vamos agora aqui colocar em prática uma sequência do conteúdo que faz parte, né, do tratamento, então, né, do paciente vítima de queimadura, tá? Principalmente quando a gente tem, né, esses parâmetros aqui, né, de superfície corporal queimada, tá? Que é justamente, vamos lá, acompanhe comigo aqui, né? Que é justamente, né, o que dissemos do tratamento, né, que é a fórmula de Parkland, não é isso? Então, todo paciente vítima de queimaduras, né, lembra que nós dissemos lá no comecinho? Ele tem extravasamento de líquido para o interstício, né, fica vasodilatado, pressão cai, não vai perfundir tecidos e leva choque hipovolêmico, não é isso? Então, para poder tratar esse paciente, o que nós vamos aqui ter que fazer, turma? Nós vamos ter que fazer a reposição volêmica dele. E é de qualquer jeito, professor Alex? Não. Paciente vítima de queimadura tem toda uma cerimônia por trás, não? Então, como é que nós vamos fazer para tratar alguém vítima de queimaduras? Nós vamos obedecer essa regra bem aqui, ó, que é a fórmula de Parkland. Que como é que a gente vai fazê-la? É de 2 a 4 ml, nós vamos pegar esse cálculo, né, esse 2 a 4 ml, nós vamos multiplicar pelo percentual da superfície corporal queimada que nós acabamos de ver, não é isso? Então, ele vai dizer lá quais foram as áreas queimadas, vamos calcular a área queimada, pega esse percentual e multiplicar pelo peso dele que a questão vai dar. Não é isso? Então, vamos aqui, ó. Para todo paciente, criança e adulto, nós vamos obedecer essa fórmula. Nós vamos pegar de 2 a 4 ml, multiplicar pelo percentual da superfície corporal queimada e depois multiplicar pelo peso dele. Quando eu tiver esses três valores, eu vou encontrar ali o volume a ser administrado. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, bora botar meu corpo aqui na prática para não ficar aqui muito teórico. Olha só, eu vou me colocar como exemplo. Eu tenho 70 quilos, tá bom? Então como é que seria aqui, ó? Olha a patela como é linda, ó. Então quem tem 70 quilos, que é o meu caso, nós vamos usar aqui o numeral 2, né? De 2 a 4. Então vamos botar aqui, ó, 2, ó. Então 2, digamos que eu calculei lá e a minha superfície corporal queimada era 30%. Tudo bem? Então, ó, se eu tenho 30% de superfície corporal queimada, qual é o cálculo de Parkland? Eu vou pegar ó, 2, multiplicar por 30 e multiplicar pelo meu peso, que é 70. Aí eu vou encontrar um valor. Que valor é esse, Alex? 4.200 ml. Esses 4.200 ml é o que deve ser feito para repor a minha volemia já no tratamento inicial ali. Para quê? Para tentar repor a perda da área queimada, uma vez que 30% é um percentual importante. Tá certo? Tem literatura até que coloca lá, né? Quando você tem queimadura, né? Menor que 15 a 20%, ele diz que é pequeno queimado. Quando é de 15 ou 20 a 30%, ou até 40%, né? De 20 a 40% é um médio queimado. E acima de 40% um grande queimado, né? Então, nesse caso aqui, eu seria um médio queimado, né? Na casa de 30%, não é isso? Então, tem que repor a volemia, porque paciente queimado, ele vai morrer de choque hipovolêmico, nós já falamos disso. Tá certo? E, Alex, como que é essa reposição volêmica? É tudo de uma vez? Não. Tem duas maneiras de a gente dar. Uma eu vou chamar de fase rápida e a outra eu vou chamar de fase de manutenção ou fase lenta. Como é que é? Acompanhe comigo. Ó. Então, a metade desse conteúdo, né, se é 4.200, vai ser quanto? 2.100, não é isso? Então, os 2.100 nós vamos administrar nas primeiras 8 horas do tratamento dele. Então, nós vamos fazer aquele cálculo do gotejamento, né? Volume total é igual a 3 vezes aliás, volume total dividido por 3 vezes o tempo em hora, não é isso? Por bem, então nós vamos fazer aquele cálculo do gotejamento, né, do número de gotas, para calcular e administrar 2.100 ml nas primeiras 8 horas. Lembrando que a gente deve considerar as horas a partir, né, da hora queimada, tá bom? Então, vamos repor a volemia, né? O primeiro volume, que é a metade dele, 50%, como você vê aí, nas primeiras 8 horas, não é isso? E o restante, né, que por coincidência também é a metade, nas próximas 16 horas, não é isso? Porque 16 com 8 dá 24 horas, que é um dia. Então, o primeiro dia da minha reposição volêmica, no caso que eu me coloquei como exemplo, que eu tenho 70 quilos e foi queimado 30% da minha superfície corporal queimada, se usar o número 2, né, de 2 a 4, eu vou ter 4.200, sendo que 2.100 nas primeiras 8 horas e o restante, que é a outra metade, nas próximas 16 horas, não é isso? Professor Alex, eu fiz essa questão com esse exemplo e não deu certo não, ó, não achei lá 2.100 nas primeiras 8 horas e os 2.100 nas próximas 16 horas. Eu vou ficar doido? Não. O que é que você faz? Ó, se não é com 2, então vai ser com quanto agora? Com 4. Aí você vai fazer essa conta tudo de novo? Aí não precisa. Na hora que do concurseiro do avanço não precisa disso não. Ora, gente, 4 não é o dobro de 2? Então você pega esse resultado e multiplica por 2, não é não? Então, por exemplo, se você não encontrasse lá, se ele perguntasse lá, qual é a reposição volêmica que tem que ser feita no paciente que queimou 30% de superfície corporal queimada e que tem 70 quilos? Daria 4.200 se você calculasse com dor, não é não? Mas tu não achou isso nas alternativas. Mas tu encontrou, ó, se eu fizer agora a conta com 4 não é o dobro de 2? Então, se com 2 dá 4.200, com 4 é o dobro, 8.400, não é não?
Então, não tem erro. Primeiro você multiplica com 2, que é mais fácil de multiplicar na prova de concurso, né? E depois você pega, se não encontrar essa resposta, multiplica por 2 o resultado, porque vai ser o item 4, que é de 2 a 4, tá bom? Lembrando que isso aqui vale para pacientes adultos e crianças, tá bom? Então, não tem erro, colega. Pega lá, calcula lá a superfície corporal. Se ele for bonzinho, ele te dá na questão. Se ele não for bonzinho, ele vai botar lá, né? Queimou o membro superior, com cabeça, com tórax anterior, e, né? Aí para você calcular. Depois ele vai ter que dar o peso dele, não é isso? O peso estimado dele, ele vai ter que dar. E aí você bota nessa forma e calcula, né? Forma de Parkland. Tem várias provas que cobram isso, né? Inclusive, tem prova já do nível mais fácil, que cobra só a fórmula, né? Aí fica lá brincando com o número, né? É de 2 a 4 ml no paciente adulto, é de 3 a 10, 2 a 5, né? E fica brincando com esses números e a gente já sabe aqui que é no paciente adulto ou criança de 2 a 4 ml, não é isso? Tem alguma exceção, professor Alex? Tem, ó. Acompanhe comigo. Se esse paciente for idoso ou portador de insuficiência cardíaca ou renal, pessoal, aí não dá para ele receber a mesma quantidade de volume, não é isso? Então, como você vê nessa setinha, ó, azul e amarela, né? Ó. Se for idoso, portador de insuficiência ou renal ou insuficiência cardíaca, né? Como a gente sabe que eles não aguentam muito volume, né? O renal porque não tem rim que funciona. E o coração, porque está com insuficiência cardíaca, não vai aguentar essa quantidade de volume todo, né? Então, nesse caso, a conta vai ser de 2 a 3, tá bom? Não é a 4 como é o anterior, certo? Então, se for idoso, renal ou ICC, a conta já muda, né? É de 2 a 3, né? Que é uma exceção. Inclusive, eu já vi prova cobrando isso, né? Ele botava lá na questão, para não usar o nome idoso, ele dizia assim, ó, paciente com 70 anos de idade apresentou queimadura de 2º grau. Lembrar que aqui só conta se for de 2º e 3º grau. 1º grau não conta nessa regra dos 9 aqui. Então, queimou lá, ele diz lá as áreas afetadas, que davam um total lá de 35%, por exemplo, né? E ele tinha 80 quilos, né? Como é que nós vamos fazer? Calcula com 2. Se não tiver resposta, calcula com 3. E não mais. Aí eu vou ter que fazer 2 contas, né? Porque 3 não é o dobro de 2, né? Isso, como é aquele anterior, né? Então, cuidado com essa exceção, tá certo? Porque se cair na prova, ficar ligado, tá? Se ele falar a idade, que era um idoso, ou então lá, paciente com insuficiência cardíaca apresentou queimadura, e aí diz os lugares lá que você faz a conta de 20%, né? Ora, mas ele não é com insuficiência cardíaca. Então, se você tem insuficiência cardíaca, a conta também vai ser ou com 2 ou com 3, tá certo? Se você multiplicou com 2 e não achou, multiplica com 3. Certeza que você vai achar a resposta. Lembrando que dos mesmos modelos do anterior, você vai ter o quê? Primeiro, nas primeiras 8 horas, metade da volume e o restante nas próximas 16 horas, tá certo? Para completar o dia. Não muda. E, claro, né? Lembrando que por ser essa reposição volêmica, a prioridade é da cristalóides, não é isso, pessoal? Principalmente o ringue lactato, tá certo? Todo paciente vítima de queimadura tem que ser reposto a volemia com cristalóides, principalmente o ringue lactato, tá certo? Que aí você vai, né, repor a volemia dele, né, para poder melhorar a perfusão dos órgãos e tecidos e tirar do quadro de choque hipovolêmico, tá certo? Dependendo da superfície corporal queimada. Vamos para frente aqui que tem a coisa. Então, uma coisa importante que a gente deve ter em mente é o seguinte, a nossa diurese normal varia de meio a 2 ml vezes por quilo de peso por hora, não é isso? No paciente queimado, como ele teve uma lesão, basta que, no caso dele, fique de meio a 1, tá certo? Então, de meio a 1 ml vezes o peso dele por hora já é de bom tamanho, né? Visto que ele teve uma área queimada, não é isso? Coisa que no nosso caso não, né? De meio a 2, tá bom? Mas no paciente queimado, de meio a 1 já está de bom tamanho, tá certo? Então, tentar manter essa diurese, não é isso? Provavelmente com aquele líquido, né, que nós calculamos, né? Lá na regra de Parkland, vai favorecer, então, né? Dependendo da superfície corporal queimada que ele teve, né? Ter, então, essa diurese aí de meio a 1, tá bom? O que a gente deve lembrar também? Se for por trauma elétrico, né? O ideal é que essa diurese dele fique na casa de 1,5 ml por quilo de peso por hora, tá bom? Já que é por trauma elétrico, né? Todo paciente por queimadura elétrica, ele deve ficar monitorizado, né? Porque tem risco de arritmia cardíaca, não é isso? Então, além disso, a diurese dele é um pouquinho melhorada do que o convencional, tá bom? Que é de meio a 1, no caso do elétrico é de 1,5, tá bom? O que mais a gente deve lembrar, pessoal? Que tem que se pensar do líquido a ser administrado são os cristalóides, né? Não deve pensar aqui em colóides, tá certo? Ou seja, devemos evitar o uso de colóide, que é soro glicosado, né? Isso não é o caso, tá bom? Nem pensar também em diurético agora, né? Ah, professor, mas está demasiado. Sim, mas está demasiado porque extravasou o líquido para o interstício, não é isso? Não é hora de pensar em diurético para ele, tá bom? Eu tenho que encher o vaso dele, não é isso? E também as drogas vasoativas não é o caso agora. Eu quero mesmo é encher o vaso do paciente, tá bom? Se a gente entendeu isso daqui, colega, fica bem facinho, tá? Não erra nada de queimadura, né? E para a gente fechar a queimadura, olha essa imagem legal aí, né, da água viva, né? Que ela cai em prova também, né? Que ela tem um tratamento especial. Então, sempre que pensar em queimadura, né?
que é por água viva, o que é que eu devo me lembrar? Que sempre que na água viva, é só lembrar das praias, né? Até os garçons sabem disso, né? Então, queimou por água viva, qual é o tratamento imediato que eu devo pensar? Colocar o vinagre, não é isso? Mas vinagre não tem o nome vinagre na prova, professor Alex. E aí, é o ácido acético, tá bom? Então, sempre que pensar em queimadura, ácido acético nele. Por quê? Porque o ácido acético, não está dizendo, é um ácido, né? Ele vai neutralizar o veneno da água viva, que é uma base, né? Aí neutraliza e aí resolve o problema daquela queimadura por água viva, tá bom? Então não pode esquecer de nada do que vimos aqui, colega. Você vê que é uma aula extensa, né? É de muita informação. É muito importante que você depois revise os conteúdos, né? Lá a gente tem mais coisa para fazer complementos, não é isso? A gente soma aqui, né? A nossa videoaula com o nosso conteúdo lá, né, autoexplicativo, depois vai para as questões comentadas, né, por que é correto, por que é errado, e por fim vai para o simulado para testar o que foi que você aprendeu, tá bom? Então qualquer coisa, revise quantas vezes for necessário, porque a gente não pode errar queimadura de jeito nenhum na prova. Queimadura é a questão certa e nós não podemos aqui nos permitir errar uma única questão de queimadura, tá bom? Um grande abraço do professor Alex e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.